Agora nós temos uma nota para finalizar o capítulo 19, que é uma compactação de tudo aquilo que nós já estudamos aqui, né? Mas é importante a gente ver isso aqui. Então diz assim a nota: esta análise do papel dos médiuns e dos procedimentos com a ajuda dos quais os espíritos se comunicam é tão clara como lógica. Dela decorre, como princípio, que o espírito toma não suas ideias, mas os materiais necessários para exprimi-las no cérebro do médium. E que quanto mais esse cérebro é rico em materiais, mais a comunicação é fácil. Quando o espírito se exprime na língua familiar ao médium, encontra nele as palavras prontas para revestir a ideia. Se numa língua que lhe é estranha, não encontra as palavras, mas simplesmente as letras, por isso o espírito é obrigado a ditar, por assim dizer, letra por letra, exatamente como se quiséssemos fazer escrever em alemão aquele que não sabe nenhuma palavra. Se o médium não sabe nem ler e nem escrever, ele não possui nem mesmo as letras. É preciso, pois, conduzir-lhe a mão igual a um escolar. E aí está uma dificuldade material ainda maior a vencer. Esses fenômenos são, pois, possíveis, e se tem deles numerosos exemplos, mas se compreende que esta maneira de proceder se ajusta pouco com a extensão e a rapidez das comunicações e que os espíritos devem preferir os instrumentos, os mais fáceis, ou, como eles dizem, os médiuns bem aparelhados em seu ponto de vista. Se aqueles que pedem esses fenômenos como meio de convicção tivessem antes estudado a teoria, saberiam em que condições excepcionais eles se produzem. É como eu disse, uma compactação de tudo aquilo que nós estudamos, um resumo bem elaborado que o Kardec fez. Porque nós compreendemos aqui que quanto mais o médium estudar, não somente doutrina espírita, mas todos os assuntos, quanto mais ele se organizar, quanto mais ele disciplinar o seu pensamento, mais fácil se torna para o espírito utilizá-lo para dar alguma mensagem, algum recado, para ditar um livro. Agora, quanto mais grosseiro é o espírito, quanto mais preguiça ele tem de estudar, quanto menos boa vontade ele tem de participar dos estudos do espiritismo, mais ele vai ser um instrumento difícil e certamente não será utilizado pelos bons espíritos, particularmente quando precisam trazer alguma mensagem importante que não pode ficar dúvidas, e muito menos ainda utilizará um médium desse para escrever um livro de instrução geral para as pessoas, né? E aí fica mais uma vez patente a necessidade que todos temos de conhecer esses assuntos, particularmente médiums. E também todos os espíritas deviam entender isso daí, porque dentro do próprio movimento espírita, muitas vezes, os espíritas ficam questionando intimamente, né? É aquele apelo surdo que eles não expressam. As pessoas ficam dizendo, por que fulano não vem dar uma manifestação sobre isso ou sobre aquilo? Por que não vem corrigir isso no fulano? Né? Os espíritos nunca vão interferir, a gente fica questionando. Quando a gente estuda esses assuntos, a gente vai ver que muitas vezes os espíritos não vêm trazer maiores explicações para que a gente se organize mais e tenhamos uma doutrina mais aproveitável, porque nós não esforçamos o bastante para dar a eles a condição necessária que eles precisariam para trazer essas instruções, conforme eu disse há pouco, que não pode haver erros de interpretação e não pode haver influência do papel do médium nas comunicações espíritas, né?
essas influências têm que ser o mínimo possível.